Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre a confirmação do fenômeno El Niño, que já se formou e, de acordo com os principais institutos de meteorologia do mundo, irá se estender até o ano de 2024. Então, nós vamos abordar esse fenômeno do El Niño, lembrando que no corrente ano eu já gravei algumas aulas sobre o El Niño. Espero que vocês entendam que não é uma aula repetitiva, e sim uma aula abordando o que agora está 100% confirmado: a formação do El Niño no ano de 2023, e lembrando que o fenômeno se encontra nesse momento em fase de intensificação, e essa fase de intensificação irá se estender ao longo da primavera. E, de acordo com as previsões feitas nesse momento, a partir de 2024, há uma tendência de enfraquecimento do fenômeno. Lembrando que não é muito comum que nós façamos previsões, mesmo que os mais renomados cientistas, dispondo dos mais modernos instrumentos, equipamentos e análises da temperatura, vento, pressão do ar atmosférico. Então, não é comum que nós consigamos fazer uma previsão com 100% de acerto. Por exemplo, até pouco tempo atrás, nós tínhamos o fenômeno da Laninha, que se estendeu por 3 anos, e dessa forma, no início, quando o fenômeno estava se formando, não havia nenhuma previsão que indicasse que a Laninha iria se estender por 3 anos. O que eu quero dizer para vocês é que, nesse momento, as previsões indicam que, a partir do primeiro semestre de 2024, o fenômeno do El Niño começará a se enfraquecer. Não que necessariamente isso venha ocorrer. De repente, nós podemos ter a manutenção ou prolongamento do fenômeno durante o ano de 2024, 2025, assim como ocorreu com a Laninha. Então, a ideia aqui é apenas analisar a formação do El Niño, explicar a vocês, como se forma não só o fenômeno, mas assim as suas consequências e os mecanismos atmosféricos que irão provocar mudanças climáticas ou sazonalidades climáticas em escala global, citando também algumas consequências do fenômeno no mundo, assim como também no território brasileiro. Espero que vocês gostem desse encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então vamos lá, moçada. Para começar o nosso encontro, nada melhor do que essa imagem do NOAA, que é a Administração Oceânica Atmosférica dos Estados Unidos, que vai monitorando a formação do fenômeno do El Niño. E por esse mapa aqui apresentado é possível perceber com clareza, através da tonalidade avermelhada,
a temperatura da água do mar é bem acima dos padrões médios. Então, na verdade, nós temos apenas a imagem daquilo que nos interessa, o Oceano Pacífico, mostrando a vocês que essas águas mornas do Oceano Pacífico, nas imediações da linha do Equador, estão incidindo sobre o Pacífico Oriental e atingindo o litoral da Colômbia, do Equador, do Peru e também já se fazendo presente no litoral do Chile. Claro que nós estamos no final do inverno. Essa imagem foi coletada agora no dia 10 de agosto, portanto, ainda não temos o fenômeno do El Niño no seu pico, ou seja, na sua plenitude. Desde o início do ano, desde março de 2023, que os cientistas começaram a alertar que teríamos o El Niño no ano de 2023, se prolongando também pelo ano de 2024. Se falou no El Niño costeiro, se falou no Super El Niño, inclusive eu tenho aula gravada ou aulas gravadas falando sobre o Super El Niño, e agora o que vem daqui para frente é apenas a confirmação se nós teremos um El Niño de atividade moderada ou se de fato teremos um El Niño de forte atividade, que dentro desse contexto passaria a ser considerado um Super El Niño. Então, como vocês podem perceber, já aqui no dia 10 de agosto, águas bem aquecidas, deslocadas para o Pacífico Oriental, banhando parte do litoral setentrional / ocidental da América do Sul, configurando assim a formação do fenômeno do El Niño. Aqui nós temos, repare, os dados da NOAA, que de agosto de 2023, AUG significa agosto, 2023, então repare que nós temos aqui julho, agosto, setembro, uma previsão de 100% do El Niño. E repare que essa previsão aqui, nos 3 meses que são analisados, agosto, setembro, outubro, novembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, o El Niño com aproximadamente 100% de chance, ou seja, está configurado com um percentual tão alto de previsão. Não tem como ninguém, na sua sã consciência e no seu pleno conhecimento, em afirmar que ainda é cedo para falar se teremos ou não o fenômeno do El Niño. O fenômeno do El Niño já se formou e vocês vão perceber que a partir de 2024 a chance de manutenção, por exemplo, março, abril, maio do El Niño ainda está acima de 80%, ou seja, um índice percentual bastante elevado. Então, esse fenômeno vai se estender pelo ano de 2024 e vamos esperar os próximos meses, as próximas previsões, para que nós possamos ter, vamos dizer assim, uma real situação ou uma previsão mais detalhada sobre a intensidade, não sobre a formação do El Niño, porque a formação já está 100% confirmada. O que nós iremos fazer agora é analisar a intensidade do fenômeno do El Niño para podermos determinar se será um El Niño de média intensidade ou um El Niño de forte intensidade, que dentro desse caso seria considerado um Super El Niño. Então, vamos aqui ver uma outra imagem para que vocês possam mais uma vez entender como se forma o El Niño. Então aqui nós temos dois esquemas, um referente à formação do El Niño e outro referente à formação da Laninha. E nós temos que estabelecer uma relação direta e indireta dos dois fenômenos,
com a célula de Walker, que é uma célula de circulação atmosférica encontrada nas imediações da linha do Equador, ou seja, na zona intertropical, com atuação mais intensa nas imediações da linha do Equador. Então, por exemplo, quando o El Niño se forma, nós temos a configuração da célula de Walker através desse esquema aqui. Então você vai perceber que na Ásia Oriental, ou seja, na porção oriental da Ásia, e no Pacífico Ocidental, porque essa parte aqui é Pacífico Ocidental, nós temos um centro de alta pressão. E aqui, na região do Pacífico Oriental, se forma um centro de baixa pressão. Por que é importante saber disso? Porque onde a atmosfera está sendo dominada por um centro de alta pressão atmosférica, ou seja, um anticiclone, você tem o ar exercendo o movimento de subsidência, descida, razão pela qual a pressão atmosférica é mais alta. Se o ar está exercendo o movimento descendente, ele aumenta a pressão sobre as áreas superficiais do planeta. Então, aqui você tem o ar em movimento subsidente, que é um ar frio e seco, em movimento subsidente, pressionando o ar quente que se encontra aqui nas imediações da linha do Equador, formando aquilo que nós chamamos de cúpula ou domo de calor, que por sua vez será responsável por altas temperaturas. E você tem esse fluxo de ar migrando para uma área de baixa pressão. Por quê? As áreas de baixa pressão, também chamadas de áreas ciclonais, nós temos o ar quente e úmido exercendo o movimento de ascendência. Então, se o ar quente e úmido sobe, na medida em que ele sobe, ele se resfria, o vapor d'água se condensa, formando as nuvens de grande crescimento vertical, denominadas cúmulos nimbus, e essas nuvens irão provocar chuvas torrenciais, acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas nas áreas onde estão atuando, razão pela qual você tem uma intensificação das chuvas nas vertentes da Cordilheira dos Andes, voltadas para o Oceano Pacífico, desde o norte do Chile até a Colômbia, inclusive chuvas torrenciais que irão provocar, em alguns casos, não só inundações, como deslizamentos de terras que, além de causarem prejuízos materiais econômicos, também serão responsáveis pela perda de vidas, não só humanas, como de tantas outras espécies de animais. Então você percebe que dentro desse esquema de circulação, nós temos na Ásia Oriental um centro de alta pressão, nas imediações do continente americano, na altura da linha do Equador, a formação de um centro de baixa pressão atmosférica, criando as condições aqui ideais para a formação de nuvens de tempestade, nuvens de chuva, enquanto que aqui na Ásia Oriental teremos calor e baixa umidade, a redução das chuvas. E você repare um outro aspecto. Aqui nas imediações da Amazônia, um outro centro de alta pressão, criando mais um movimento de subsidência do ar, razão pela qual, quando o El Niño se manifesta, você tem uma redução das chuvas na Amazônia Oriental, o que consequentemente favorece a propagação das queimadas e a ocorrência dos incêndios florestais. Então esse é o esquema da célula de Walker quando nós temos a formação do El Niño. E quando nós temos a formação da Laninha, você percebe claramente que há uma mudança no posicionamento dos centros de alta e baixa pressão. Então repare que aqui sobre a Amazônia, onde você tinha o centro de alta pressão, na Laninha você tem um centro de baixa pressão,
razão pela qual teremos uma intensificação das chuvas na região. Aqui no Pacífico Oriental, onde a pressão estava baixa, agora a pressão está alta e os ventos migrando em direção ao continente asiático, deslocando as águas mornas que estavam banhando o litoral do Peru, o litoral da Colômbia, o litoral do Equador, o litoral norte do Chile, empurrando essas águas mornas em direção à Oceania e as porções sul e meridional da Ásia, onde lá teremos a formação de um centro de baixa pressão, que por sua vez irá intensificar o mecanismo das monções de verão, elevando a quantidade de chuvas que também irão causar transtornos, inundações, quebra de safras agrícolas, deslizamento de encostas, prejuízos materiais, econômicos e por aí vai. Então, a célula de Walker, ela não tem uma movimentação fixa ao longo dos anos. Então, de tempos em tempos, você tem uma alteração na distribuição dos centros de alta e baixa pressão atmosférica, e é justamente a mudança da pressão atmosférica que será responsável pela mudança na direção dos ventos. A mudança na direção dos ventos será responsável pela movimentação das águas frias ou das águas mornas, alterando o posicionamento dessas águas no Oceano Pacífico e, consequentemente, todo esse mecanismo de circulação atmosférica também altera os padrões de distribuição de chuva, não só no Oceano Pacífico, assim como em outras regiões do planeta. Então, tanto o fenômeno do El Niño como o fenômeno da Laninha provocam sazonalidades climáticas em escala planetária. Isso nós vamos ver daqui a pouquinho, um pouquinho mais à frente. Aqui nós temos um outro desenho, né, mostrando a vocês em época de El Niño, essas setas brancas. Aqui tem a América do Sul, né, a parte do litoral setentrional ocidental da América do Sul, banhada pelo Oceano Pacífico, recebendo as águas quentes que estão se deslocando da Oceania e do sul e sudeste da Ásia em direção ao continente americano. Então, o El Niño nada mais é do que um fenômeno que resulta do aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico no litoral ocidental da América do Sul, entre o norte, o centro-norte do Chile, até a Colômbia. Então, é justamente a alteração nos padrões de temperatura, alteração nos padrões de circulação dos ventos, alteração nos padrões da pressão atmosférica, que combinados irão causar a formação do fenômeno do El Niño, que por sua vez irá gerar consequências ou sazonalidades climáticas em escala planetária. Eu acho, inclusive, que há uma grande chance de vários vestibulares, não só do Enem, mas outros vestibulares Brasil afora, cobrarem, né, uma questão sobre o fenômeno do El Niño, até mesmo porque a imprensa tem falado muito, né, toda semana praticamente nós temos matérias falando sobre o El Niño, e você que é candidato a um concurso da SpaceX, a um concurso de oficiais do Corpo de Bombeiros, a concursos de vestibulares Brasil afora, tem que ficar muito ligado nessa questão. Aqui nós temos mais um esquema mostrando a vocês a célula de Walker e o El Niño. Repare o desenho branco aqui representando nuvens de grande crescimento vertical, que são as cúmulos-nimbus, nuvens responsáveis pela ocorrência de chuvas fortes, acompanhadas de vento e descargas elétricas. Repare que o vento está soprando da parte ocidental do Pacífico para a parte oriental do Oceano Pacífico, deslocando as águas mornas em direção ao continente americano. Repare aqui o posicionamento do centro de baixa pressão,
que nós chamamos de área ciclonal, o posicionamento do centro de alta pressão, que nós chamamos de área anticiclonal. E é justamente através desse mecanismo que você vai entender que a partir do momento em que a temperatura do Oceano Pacífico se eleva no seu litoral ocidental, no litoral ocidental da América do Sul. Então, a partir do momento em que a temperatura do Oceano Pacífico se eleva no litoral ocidental da América do Sul, você tem as condições favoráveis para a formação dessas nuvens de grande crescimento vertical, as cúmulos nimbus, que irão causar chuvas torrenciais, sobretudo nas vertentes da Cordilheira dos Andes, voltadas para o Oceano Pacífico, causando inúmeros transtornos na Colômbia, no Peru, no Equador, no norte do Chile. Essas chuvas torrenciais atingem até mesmo áreas do deserto de Atacama, lá no norte do Chile, que são consideradas as áreas mais secas ou estão entre as áreas mais secas do mundo. E aqui você tem um esquema, um outro esquema, para que vocês possam entender o fenômeno oposto, a laninha, né? Repare que agora a pressão atmosférica está mais alta aqui no Pacífico Oriental, ou seja, no litoral ocidental da América do Sul, e a pressão está mais baixa na parte do Pacífico Ocidental, ou seja, no litoral oriental dos continentes asiáticos e da Oceania. Repare que a pressão atmosférica aqui está baixa, então essas nuvens de tempestade, elas foram deslocadas, ou os sistemas atmosféricos responsáveis pela formação dessas nuvens de tempestade foram deslocados em direção ao Pacífico Ocidental, pegando o sul-sudeste do continente asiático, porque esses sistemas também se estendem pelo Oceano Índico, e também pegando aqui parte da Oceania. Então esse desenho aqui também bastante bonito, bastante bacana, para que vocês possam melhor entender a formação, a ocorrência desse fenômeno. Aqui nós temos, né, as consequências do fenômeno El Niño em determinadas áreas do nosso planeta. Então repare aqui, ó, no Nordeste muito seco, né? Aqui na região Sudeste, parte do Centro-Oeste quente, ou seja, temperaturas acima da média. Lá no sul do Brasil, pegando ainda Uruguai, Paraguai, áreas do norte da Argentina, muito chuvoso, chuvas torrenciais. Aqui, ó, nas vertentes da Cordilheira dos Andes, voltadas para o Oceano Pacífico, chuvoso e quente, né? Muito chuvoso. Lembrando que essa região, por ter um relevo muito acidentado, muitas escarpas, montanhas íngremes, isso favorece a ocorrência dos deslizamentos de terra, que causam não só prejuízos materiais, econômicos, assim como perda de vidas humanas. Repare que aqui na América do Norte, no Nordeste, nós temos, né, um período mais quente, ou seja, o inverno não será tão rigoroso como foi em épocas de laninha, não só no sudeste do Canadá, como no nordeste dos Estados Unidos. Repare que aqui no noroeste da América do Norte fica mais quente, também teremos um inverno menos rigoroso, com menos precipitação de neve na região. Repare que aqui no sudeste da Austrália, quente, e também nós temos um registro, né, de queda da umidade do ar, o que favorece a propagação dos incêndios florestais. Repare que aqui na China, pegando a Península Coreana, áreas próximas do Japão, fica mais quente, então teremos um inverno na região menos rigoroso, né? Repare que aqui na América Central, né, no sul da Ásia, o clima fica mais seco, né? Então as monções de verão, elas vão ficar mais secas o ano que vem, ou seja, mais secas não. Aqui na parte da Indonésia, né, nós teremos um clima mais seco em época de El Niño, nessa parte aqui da Indonésia. Nessa parte aqui fica mais chuvoso. Aqui nós temos, na região centro-oriental da África, o clima mais chuvoso.
Aqui no sudeste do continente africano, pegando a África do Sul, uma parte de Moçambique, o clima fica mais quente e mais seco. E nós não temos aqui nesse desenho, né, indicações sobre o continente europeu, mas em épocas de El Niño eu posso informar vocês que o clima na Europa fica mais quente. Sendo assim, então o El Niño ele provoca sazonalidades climáticas em escala planetária, né? Lembrando que apenas aqui em áreas da Indonésia que o clima fica mais seco em épocas de El Niño, parte da Indonésia e sul e sudeste da Ásia, né? Eu acabei aqui, né, porque as águas mornas estão sendo empurradas de encontro à América do Sul. Então toda essa área aqui, ó, ela fica mais seca. Então essa área aqui também é submetida ao mecanismo das monções. Então as monções de verão aqui tendem a ficar mais secas de fato. Agora no restante aqui para cima nós temos um padrão regular, né, das chuvas, não são assim tão afetadas pelo El Niño. Há uma queda do índice pluviométrico em todo o sul, sudeste do continente asiático em épocas de El Niño, mas não temos assim uma seca tão configurada ou uma queda do índice pluviométrico tão intenso como acontece aqui, por exemplo, em várias ilhas da Indonésia e também parte das Filipinas, que passam a ter um clima mais seco em época de El Niño. Aqui nós temos, para que vocês tenham uma ideia, um mapa de parte da América do Sul, com destaque para o Brasil, onde é possível perceber a redução das chuvas, sobretudo na Amazônia Centro-Oriental. Essa redução das chuvas na Amazônia Centro-Oriental favorece a ocorrência dos incêndios florestais, a propagação das queimadas feitas por agricultores e pecuaristas. As autoridades têm que ficar em alerta. No sertão nordestino nós temos uma seca severa, uma queda acentuada do índice pluviométrico. Então esse ano, né, nós teremos um inverno lá no sertão é o período chuvoso, um inverno com um quantitativo de chuva menor, e isso remete às autoridades a necessidade de adotarem medidas para enfrentar as consequências do fenômeno do El Niño. Então, produtores rurais terão prejuízos, criadores terão prejuízos, e em algumas áreas esses prejuízos serão minimizados porque as águas do projeto de transposição do Rio São Francisco já atendem aproximadamente 500 municípios do semiárido, então o abastecimento de água em muitas áreas não será tão afetado. Agora, em compensação, a disponibilidade de água para irrigação fica um tanto quanto comprometida, o que certamente gerará enormes prejuízos para os produtores rurais do semiárido. Aqui na nossa região sudeste, eu moro aqui no Rio de Janeiro, e parte da região centro-oeste, nós teremos temperatura acima da média. Isso já está sendo configurado, né? Hoje essa aula está sendo gravada sábado, dia 12 de agosto. Nós temos uma previsão de temperatura de 36, eu acredito que vai passar um pouco disso. 36 graus. Estamos ainda no inverno, mas em razão do El Niño, nós já temos aí alterações nos padrões de temperatura. Inverno no sul do Brasil talvez tenha sido mais quente até então registrado. Ainda não fechamos a estação, mas tudo indica que o inverno no sudeste, no sul do Brasil, no centro-oeste, nas áreas que são afetadas por ondas de frio, esse ano estão registrando temperaturas acima da média, que já é o reflexo do fenômeno do El Niño. E hoje está muito quente, claro, tem uma previsão de chegada de uma frente fria aqui, de hoje para amanhã. Então isso a gente chama de sistema pré-frontal ou aquecimento pré-frontal, mas as temperaturas junho e julho ficaram bem acima do que eu, que moro aqui no Rio de Janeiro, só 64 anos, estou habituado a ver. Então vamos dizer assim, dos 10, 11, 12 anos para frente, né, eu tenho uma lembrança boa do que era o inverno aqui na nossa região. Aqui no sul do Brasil, chuvas torrenciais, que também vão se estender
por áreas do Paraguai, áreas da Argentina e áreas do Uruguai. Essas chuvas torrenciais também causando transtornos, inundações, quebra na produção agrícola, transbordamento dos rios, deslizamento de barreiras, enfim, além dos prejuízos econômicos, né, nós temos prejuízos também materiais e sociais, porque chuvas muito fortes acabam sendo acompanhadas de deslizamento de terras e muitas vezes isso acaba gerando a perda de vidas humanas. Então é preciso que as autoridades tenham, vamos dizer assim, o discernimento e planejem. Municípios, estados, governo federal, adotem as medidas, um planejamento bastante apurado, bastante sério, para que se possa, né, atender as vítimas que certamente serão fruto do fenômeno do El Niño, ou seja, as vítimas decorrentes do fenômeno do El Niño, ora em função da seca, ora em função das inundações, dependendo da região do território brasileiro. Então tem que haver um planejamento sério da Defesa Civil, dos órgãos municipais, estaduais e federal, para que se possam, de uma forma conjunta, desenvolver um planejamento muito detalhado, muito sério, para que se tenha, vamos dizer assim, toda uma logística e toda uma condição financeira para se atender às vítimas do fenômeno do El Niño. E eu torço para que isso aconteça, eu torço para que as autoridades federais, estaduais e municipais possam estar atentas ao que está acontecendo e desenvolvam um plano estratégico de enfrentamento das consequências do El Niño. Moçada, eu espero que vocês gostem do nosso encontro, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Gostem não, tenham gostado do nosso encontro. Dá aquela forcinha, dá aquele like, deixa o seu comentário, tira a sua dúvida aí no canal, dê sugestões sobre novos temas. A aula que ia ser gravada nesse momento não era essa não, tá? Vou gravar daqui a pouco uma nova aula que é sobre as consequências do desmatamento nos climas da América do Sul. Eu estou batendo muito agora na questão do meio ambiente, porque eu tenho uma séria desconfiança que o tema será muito cobrado nos concursos do final de 2023 e início de 2024. Então é por isso que eu estou batendo nesse momento, gravando aulas com temas vinculados às mudanças climáticas, porque o ano de 2023, com certeza, vai ser o ano mais quente da era pós-primeira Revolução Industrial. Então é isso aí, moçada. Vamos fortalecer o canal, porque o canal GeoGênio só tem um objetivo: democratizar o ensino da geografia. E eu conto com a sua ajuda para levar esse canal aos amigos, parentes e divulgar um trabalho que só tem um objetivo, que é preparar você que está estudando para um concurso militar ou um concurso de vestibular, ter um bom desempenho nas provas que irão fazer, não só em 2023, 2024, mas, quem sabe, nos próximos anos. Canal GeoGênio, democratizando o ensino da geografia. Esse é o meu slogan. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!